Sejam todos muito bem-vindos a esse novo projeto. Estou aqui com a Fabi Paulino, da Cena 1 Produtora. Estamos tirando do papel agora um projeto que já venho conversando com ela há algum tempo, né, Fabi? Sim. É de ter um podcast aonde nós vamos ter convidados, aonde nós vamos ter também patrocinadores, tudo em volta desse cenário que é o mercado imobiliário, mas que não é só imóveis. A gente não trata só de imóveis. Os imóveis, ele é só uma pequena parte, onde nós precisamos da parte jurídica, nós precisamos de fotógrafos, nós precisamos de contabilidade, enfim. Aqui nós vamos ter empresários de nomes, de renome, para conversar um pouquinho mais desse universo. E não daria para começar o podcast diferente sem antes dizer quem é a Cris. Pois é. Não é, Fabi? É isso. Eu acho que é o primeiro passo, né? Para as pessoas conhecerem, saberem quem é a Cris. Pois né? é. Porque a gente fala de projeto, a gente fala de tanta coisa e muitas vezes quem está por trás dos projetos? Sim. Né? E Cris, eu quero começar com essa pergunta. Primeiro te agradecer pela confiança, né? De nós estarmos aqui juntas, iniciando esse projeto que já estava no teu coração há muito tempo. Sim. E quando a gente começou a conversar, você falou, Fábio, é algo que eu tenho muito desejo. Então a gente desenhou juntos e é uma alegria para mim estar com você nisso, tá? E eu quero que você me conte mesmo, quem é a Cris Gouveia? Bom, não posso falar de Cris sem antes de falar aquilo que realmente para mim, que define eu em tudo. Primeiro, eu sou uma mulher muito temente a Deus. Primeiro de tudo, para mim, é minha fé. Uhum. Minha família é a minha base e eu carrego comigo, Fábio, a primordial para mim, além de tudo, da minha fé, da minha família, mas a questão de honestidade, de ser séria em tudo que eu faço, de comprometimento, de consistência nas coisas que eu faço. Sim. Por isso que talvez o podcast, a gente vem conversando há um grande tempo, mas realmente eu não entraria num projeto, não seria a Cris, eu não entraria num projeto para que ele perpetuasse só 6 meses ou não perpetuasse. Mas é um projeto para que dê certo. Esse projeto, na verdade, ele vai traduzir um pouquinho do que sou eu. É de poder ajudar as pessoas de quem está em volta e estender aquilo que eu tenho comigo para as outras pessoas, para que empresários realmente também sejam vistos e sejam conhecidos. Muito bom. Essa é a Cris. Básico, simples, mas a Cris, ela envolve muitas áreas, né? Sim. Quem é a Cris na família? Nossa, a Cris na família. A Cris na família, ela é brava. O filho que diga. A Cris na família, na verdade, eu acho assim que meu filho, vou falar pelos olhos do meu filho, talvez do meu marido, né? Meu filho fala que eu sou não é o super-homem, é a Mulher Maravilha. Aí sim. Segundo meu filho, eu sou a Mulher Maravilha, mas a Cris na família é aquela que acolhe, é aquela que cuida, é aquela que corre atrás, é aquela que busca realmente, não só eu, mas eu estendo ao meu esposo e ao meu filho, trazer eles juntos em todos os projetos. Sim. Então, o projeto ele não é meu, a empresa ela não é minha, não sou eu, mas é a família. Sim. Então, a Cris é essa, a Cris é aquela que corre, é a mãe que tem que estar pronta, que resolve tudo. Que resolve tudo. Eu sou aquela que, eu acho que nós comentamos anteriormente, na verdade, eu ano passado mudei meu estilo de vida, mudei toda a minha dinâmica de empresa, pensando no meu filho. Nós falamos sobre isso. Sim. Um bom tempo eu fiquei, na verdade, comendo em restaurantes. Lembra? Nós conversamos sobre isso. Teu filho tem quantos anos? 13. 13 vai anos. fazer 14 anos. Chegando nessa adolescência, a mesma idade da minha. Eu falo que é o meu coração fora do peito, na verdade, meu filho. E eu precisei me adaptar, na verdade, eu precisei adaptar a minha empresa, a minha rotina, o meu trabalho, toda a minha vida em prol disso, quando meu filho olhou para mim e falou para mim que ele estava cansado, que para ele, sinônimo de chegar em casa da escola, era ter o cheiro de comida. Olha só. Então, hoje a Cris, na verdade, a minha rotina, ela é em torno do meu filho, que para mim é minha prioridade. Sim. Não teria como ter trabalho, Fábio, não teria como ter as outras coisas sem ter o meu filho, o meu marido. É a minha base. E como eles precisam, né, da gente. Eu, como mãe de uma moça de 13 para 14 anos, principalmente, você vê que eles têm essa necessidade de ser ouvido,
de ser acolhido, de ser entendidos. E se a gente não tiver com esse olhar atento, passa e a gente perde isso. Perdi um bom tempo, mas é Uhum. tão bom sentar à mesa e compartilhar. E eu Aham. falo que o horário do almoço é o melhor que tem em Sim. casa, porque ele chega da escola, tô esperando, é onde eu pergunto como que foi amanhã, e aí às vezes começa a falar, então isso foi muito bom resgatar isso. Que bom. E o ano passado eu resgatei isso. Então hoje a Cris, a empresária, a mãe, enfim, ela primeiro prioriza a casa. Então, Aham. hoje o meu filho e todas as coisas, na verdade, é em torno disso. A minha agenda, ela gira em torno de como vai ficar o meu filho. Legal. Você é casada há quanto tempo? 16 para 17 anos. Ó, Daqui 3 meses, 17 anos olha de isso. casado. É muito tempo, né? É uma vida. Nossa, eu olho pro meu marido e falo, eu casaria de novo. Olha só, ó, que legal. E é isso, né? E os filhos, eles sentem essa segurança, né? Ou você estar ali dentro de casa. Isso é uma coisa que as minhas filhas prezam muito. Eu acredito. Elas falam isso, elas falam que na escola, na sala, ela é uma das únicas que tem os pais junto. E isso para ela é um Nossa. orgulho. Isso é tão legal. É muito bom. Aham, Às vezes os filhos chegam contando, né? E eu pergunto dos amiguinhos, dos amigos, né? Amiguinhos ele fica aham. bravo, dos amigos, porque adolescente, Não você tem tem uma adolescente, amiguinhos. não tem amiguinhos. E aí eu pergunto dos pais, mãe, eu tenho a maioria também na escola dele, na sala dele, os pais já são separados, Sim. tem madrasta junto, já é um outro tipo de É um outro família. relacionamento. E é bem interessante, ele fala que ele começa a contar de como. Às vezes eu perguntei, você fala bem de mim, fala bem do seu pai? Claro que sim, mãe, claro que eu falo bem. Então é bem interessante isso. É Então, legal. essa é a crise, isso é o que eu fui adaptando. Na verdade, eu precisava, eu cheguei num ponto ano passado que eu precisava mudar. Sim. Eu vim numa rotina que era trabalho, 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 trabalho. Eu trabalhava dia de domingo. É. 5 horas da manhã, olha, 5 horas da noite, 5 horas da tarde, eu estava fazendo visita em pleno Aham. domingo. Nossa. E aí chegou um ponto que não dava mais. Não dá. Não tinha como. Uhum. Aí eu falei, tá bom, vou mudar. É isso é muito bom. É bom a gente realinhar rotas, né? Eu acho que faz parte de todo o nosso processo. E Cris, você falou um pouquinho no começo sobre fé, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais. O que é essa sua relação com Deus, né? O que é a sua relação e realmente em olhar para dentro de você e saber que tudo vem dele? Porque eu sei que é assim que você age e você fala. Me emociona, Uhum, porque eu falo que eu não sou nada sem ele, e não sou mesmo. uhum, Às vezes olham pra mim e eu fico muito grata, porque, nossa, Cris, você é boa no que você faz. Não, eu não sou boa no que eu faço. uhum. Eu nunca fui vendedora. Aham. Na verdade, eu falo assim, eu não nasci vendedora. Tem pessoas, eu falo que meu marido, ele nasceu vendedor. Ele nasceu com um dom. E Deus, ele me deu um talento que eu mesma, ele me proporcionou descobrir que ele poderia fazer isso em mim. E Deus, para mim, na verdade, ele é tudo na minha vida. Eu Aham. não saio de casa, eu não faço as coisas sem antes falar com ele. Uhum. Não dou um passo sem antes eu sentir. E às vezes eu demoro até tomar as decisões, porque às vezes fica muito. Às vezes ele tá falando, mas eu não estou conseguindo Não tá claro. entender. Uhum. Não é claro. Então a relação minha com Deus é: ele disse que eu posso fazer, eu faço. Uhum. E não tem como dizer, não tem como me separar daquilo que eu creio, daquilo que eu sigo, porque aí não sou eu. Sim. Na verdade, para mim, Deus, ele é acima de todas as coisas. Todas, todas. Não saio de casa sem antes falar com ele, não faço coisa sem falar com ele. Muito bom. Essa sou eu. Fui criada assim. Meus pais são cristãos, né? Aham. Fui criada num lar cristão. Então, nós somos em 5 irmãos. Olha, E os 5 foram criados desse jeito. Então, legal. eu trago isso de berço e eu sou muito grata. Muito bom. Falar de Deus me emociona sempre. A mim porque também. quando eu olho para trás e vejo a minha trajetória, o que eu já passei, o que eu já enfrentei, eu digo assim que eu não acreditava em mim, mas Deus, ele sempre acreditou no meu potencial. Eu falo que isso é maravilhoso, que ele Sim. acreditou que eu poderia, porque nem eu mesma acreditava que eu poderia chegar aonde eu cheguei.
E é muito louco quando a gente se depara nessa situação, né? De ver que a gente chegou muito além do que a gente se enxergava, né? Porque quando eu fiz essa pergunta, quem que é a Cris pelo olhar, pelo seu próprio olhar, né? E é isso, é você olhar e saber que Deus, ele é tudo, né? Por mais que ele nos capacite, ele faça, ele faz, entendeu? Mas a capacidade vem dele. Até engasguei quando você perguntou, porque não tem como. Para mim, eu me resumo nisso. Aham. O resumo, quem é a Cris? É a fé que eu tenho em Deus. Eu sem ele não sou nada e não sou. Nada vai adiante. Então ele permite que as coisas aconteçam. Tudo tem a permissão dele. Para mim é assim que eu sigo a minha vida. Existe uma permissão dele para que as coisas aconteçam. Isso não acontecia porque não era o momento. Sim. E aí onde entra o podcast, não era o momento. Não era. Eu sei que ele preparou o momento certo. Tudo tem um tempo determinado. Sim, sim. Né? É isso. E os hobbies? O que a Cris gosta de fazer? Não vale falar que quer vender, entendeu? Tem que ser outra coisa. Não, eu, na verdade, antigamente não, mas até uns 2 anos atrás eu falava que era vender. Ó, tá vendo? Porque eu estava naquela rotina Aham. de venda. Então, hoje, para mim, o meu hobby é até estranho dizer, né? Porque eu trabalho com vendas, mas o meu hobby hoje é poder chegar em casa, desligar o meu celular. Ai, que delícia. E eu ultimamente ando me dando, eu falo que eu me dou esse luxo, é poder realmente esquecer o celular e ficar perto do meu filho. O meu hobby hoje, até às vezes tem gente que fala, meu Deus, Cris, mas meu filho adora simplesmente andar de carro. Ele adora. Ele olha e fala pra mim assim, pro pai, vamos passear? Mas o passeio dele não é pro shopping, não é para um parque. É simplesmente entrar no carro e sair andando. E eu adoro, Fábio. Legal. Pra mim, é a melhor parte que tem. Final de Sim. semana, meu marido já sabe. A gente sai, às vezes a gente anda 150, 200 quilômetros, só anda. Só pra Esse é o meu hobby, porque eu passando estou tempo. com a família, lá nós estamos dando risada, conversando, falando coisas à toa, bobagem. Aham. Às vezes a gente ri de coisas que passam, de coisas que a gente vê, é isso. Uhum. Hoje o meu hobby é esse, Muito bom. tá com a família. Legal. Muito bom. E agora eu quero entender um pouquinho sobre sua parte profissional, mas eu sei que ela não começou como corretora de imóveis. Não. Tem uma longa trajetória aí. Tem. Conta pra gente, Cris, como que é a sua vida, a sua trajetória profissional até chegar a ser corretora? Na verdade, ela é bem longa, eu vou dar uma síntese, Aham. né? Bem rapidamente. Quando eu comecei a trabalhar muito jovem, eu fui secretária do Banco do Estado do Paraná, o antigo Olha. Banestado. Fui secretária na época, telefonista. Na época, ali na agência Ouro Verde, ali no Calçadão, Aham. e aqui em Londrina, e comecei assim. Dali fui conhecendo pessoas. E eu nunca imaginei que eu seria um dia corretora de imóveis. Mas trabalhei no ramo da construção civil. Eu trabalhava com empresas de terraplenagem. Trabalhei no ramo de terraplenagem em Londrina. Depois, com o tempo, em 2008, eu mudei para Curitiba, que foi onde eu me casei. Lá também trabalhei no ramo de construção civil, com terraplenagem, enfim. Uhum. Mas nunca pensei em ser corretora. Até porque na família eu tenho, né? Tenho uma trajetória, eu tenho minhas irmãs, tenho meu cunhado, que são corretores há muito tempo. Mas nunca foi uma área. Não era uma coisa que Não. estava nos seus planos. Um dia eu decidi engravidar e eu decidi que eu não queria ser, não ia mais ser CLT, eu Aham. queria ter um negócio. E que negócio ter, Fábio? O que negócio? Que negócio ter? Pensei de tudo, tá? Queria cozinhar. Aí eu pensei bem. Eu amo cozinhar. Não, eu gosto, mas aí eu pensei, vigilância sanitária, como é que eu vou cozinhar, né? Vou ter que ter um espaço. Não, melhor não. Muito trabalho. Vou mexer com decoração? Ai, não. Vou ter que ter um monte de funcionário, decoração também não. E foi bem na época que surgiu o brechó. Então eu comecei minha trajetória como empresária, eu fui dona de brechó de luxo. Olha. Fui dona de brechó de luxo, fui aprender, na verdade, esse universo do brechó, né? Que muitas pessoas ainda têm preconceito. Confesso que quando eu comecei eu também tinha, porque você ouve tantas coisas, né? Sim. E aí eu fui aprender. E nesse meio tempo que eu fui aprender, Deus também coloca pessoas muito boas. Então ele colocou pessoas no meu caminho em Curitiba que tinham brechós. E que me deu o caminho das pedras. Olha que legal. Que começou a dizer, Cris, olha, existem meios assim, e até... Isso em que ano?
Nossa, o Miguel nasceu em 2012. Foi no nascimento dele. O nascimento dele, Aham. 2012 ali. E em 2012, não, perdão, 2013. 2013, porque ele nasceu em novembro, que ele já tinha ali 6 meses, aí que eu comecei, e aí, na verdade, startei mesmo em 2013. Aham. E aí um dia meu marido chega, eu falei pra ele, eu já tenho uma empresa. Lembra que eu falei pra você que eu sou decidida? Sim. Ele, uma empresa? Já tenho até nome, já tem site, já tem fanpage, já tem tudo. E ele começou a rir. E aí era o brechó, já tinha nome, já tinha tudo. E do brechó, como o brechó era online, então ele ia comigo para onde eu ia, mudei para Londrina. O Fábio saiu da Metrosul, ele trabalhava na Metrosul em Londrina, em Curitiba, viemos para Londrina. O brechó vem junto, porque é online. Nessa de vir, tivemos uma perda na família. E nessa da perda da família, da parte da minha mãe, eu conheci uma prima, e essa prima tem uma fábrica de bolsas. E aí onde eu fui introduzida para ter uma fábrica de bolsas, para trabalhar com bolsas personalizadas. Então, assim, do brechó já foi para bolsas, algo Nossa. completamente diferente. E passei um bom tempo nessa parte, até que uma parte da minha vida, logo que eu estava ingressando no BNI, eu tive um problema particular de saúde, onde eu tive um acidente, enfim. E aí eu precisei ficar um pouco afastada, e nessa de ficar afastada, o meu cunhado, que já trabalhava no ramo de corretora há muito tempo, sempre falando, Cris, vai dar certo, minha irmã, que já é corretora há muito tempo, e aí eu fui trabalhar como corretora de imóveis. A princípio eu não queria ser corretora, eu não queria deixar a fábrica, eu queria ser só angariadora de imóveis, porque eu achava que eu não ia vender, Tá. não era a minha praia vender. Aham. E eu falava, não vou dar certo para isso. Mas aí vem novamente, onde entra Deus falando, não, eu quero você muito mais que angariadora de imóveis. Porque como angariadora eu não vendia. Eu angariava os imóveis, colocava ele para dentro da imobiliária e os outros colegas. Até que um dia eu, depois de 8 meses, falei, peraí, ninguém tá vendendo nada meu, isso tá tudo errado. Aham. Virei assim, falei, eu posso vender? Falei com meu cunhado, né? Posso vender? Cris, mas é claro que você pode. Fui pra visita, menina. E ali, dali em diante. Ali eu entendi como funcionava o Não, jogo. e se você fala hoje assim, Cris, tá, e hoje? Hoje eu estou no melhor lugar onde Deus poderia ter me colocado. Que legal. Eu entendi que tudo que eu passei ao longo dessa trajetória era para eu chegar aonde eu estou hoje, que era onde ele me queria. E era assim que ele queria. E nesses aí 5 anos, já atendi vários clientes, mas existem nesse meio pessoas que ele colocou que marcaram demais Aham. essa minha trajetória. São histórias que estão no meu coração e que eu vou levar para o resto da vida, aprendizagem. Teve muito choro. Não tenho dúvida. Muito choro, teve muito nervoso, teve muito não aguento mais, não quero mais, chega. Aham. Já teve dias de falar, chega, isso não é pra mim. Aí veio, né, calma, acalma o coração. É isso. Respira. Teve dia de eu falar, chega, não saio de casa hoje, não quero, isso não é pra mim. Chega, cansei, já entendi. E aí você fica em casa naquele dia, mas aí no outro dia, ai, que nada. Já tem um cliente, Já superei, já. É bem assim. Aham. Então, essa foi minha trajetória, né? Bem resumindo, tem coisas no meio, mas resumindo, a trajetória de empresária, até como que eu cheguei a ser corretora de imóveis, foi assim. E hoje, nesse ramo da corretagem, você atua de que forma? Como é a sua atuação? Eu sempre falo que eu sou mais que uma corretora. Como corretora, eu sou vendedora. Sim. Não tem como não dizer. Não tem como. Mas eu sou uma assessora. Na verdade, eu atuo como eu assessoro o meu cliente. O cliente que chega até mim, ele me permite, na verdade, entender, porque muitas vezes nem o cliente, Fábio, entende o que ele quer. Não sabe. Ele sabe que ele quer algo. Eu quero um apartamento, uma casa de 3 quartos, então. Mas é realmente o que você quer? Por que que você quer aquilo? Aonde levou você chegar a essa decisão que é aquilo, Sim. que é aquela região? Então, hoje o meu trabalho é assessorar o cliente. É, na verdade, tomar um café com o cliente, ter uma conversa, de entender, ouvir, Sim. fazer perguntas e entender. E depois disso, no final, dizer para ele, olha, você me permite, diante de tudo que você disse, vou separar tudo para você, vou montar um cenário para você.
E aí, quando ele vê aquilo que eu montei, ele fala, Cris, realmente é isso. Mas não me prenda só isso, Fábio. O cliente, como eu disse para você, como assessora, eu assessoro o meu cliente. O meu cliente, principalmente falando na parte de investidores, eles precisam ter rentabilidade com tudo que eles compram. Então, se ele tiver renda, se ele ganhar dinheiro, consequentemente, isso vem para mim, porque eu sou a corretora dele. Então, eu assessoro o meu cliente do início para o final da vida, se ele permitir. Não só na parte do passivo, que seriam os imóveis, mas a renda ativa. Com bons profissionais, com parceiros, que eu indico para que ele entenda como que ele pode investir a renda ativa dele, para que com a renda ativa, a gente tenha renda passiva. Legal. Então, eu assessoro o meu cliente do início para o resto da vida, se ele permitir. Seja na compra, seja na venda, seja numa locação. E aí você pode falar, como, Cris? Tudo influencia num imóvel. Tudo. Desde região, localização, aonde ele está, porque às vezes ele está numa região boa, mas próximo dele não tem coisas legais, e isso faz com que o imóvel ele não tenha uma rentabilidade boa. Sim. Então eu analiso todo o mercado e analiso porque ele quer. Ele quer para renda? Ele quer para morar? Ou ele vai comprar para morar e daqui a curto prazo ou a longo prazo ele vai disponibilizar esse imóvel para uma renda? Certo. Então tudo isso é meu questionamento com ele. Eu preciso entender do cliente realmente o que ele quer. Sim. Com essa compra ou com essa venda, porque às vezes a venda, ela vem para que ele aumente patrimônio. Então, se você quer vender, por que você quer vender? Você quer aumentar patrimônio ou você quer comprar porque você quer comprar um outro imóvel melhor para moradia? Então, tudo isso. Tudo isso. E tem hoje muitos corretores que trabalham com coisas bem específicas, né? Tem os que trabalham só com lançamento, tem os que trabalham só com horizontal e tal. Você não é desse... Você vai atender o seu cliente aonde ele precisar, ou você trabalha com coisas bem específicas? Na verdade, o cliente que já está comigo, eu vou trabalhar onde ele precisar, Fábio. Mas eu tenho um nicho, eu falo assim, até de região e até de ticket. Eu sou muito focada no centro, na zona sul e na zona oeste. Certo. E condomínios fechados que tenham tanto zona leste nos outros e comercial na zona norte. Tá. Aí você pode falar, muita gente me questiona da zona norte porque só comercial. A zona norte, ela é um espaço, um mercado totalmente diferente. Completamente. Tem as imobiliárias que são locais. Então, elas conhecem e o próprio morador dali, ele acaba levando esse imóvel residencial, ele acaba levando para a própria imobiliária dali. Seja ele para uma compra, seja ele, sei lá, para uma venda, para uma locação. Então, o residencial é um pouco mais difícil de eu conseguir atingir. Eu tenho bons parceiros. Sim. Então, às vezes tem um cliente meu que tem imóveis lá, e ele já sabe, eu tenho parceiros aonde eu pego e compartilho com o parceiro. Sim. Mas fora isso, o meu mercado, ele é bem focado nisso. Agora, se você fala de lançamento, eu confesso para você que lançamento não é um nicho que eu atuo, mas é um nicho que eu tenho. Tá. Se o meu cliente chegar até mim e falar, Cris, eu quero comprar um imóvel na planta, eu tenho parceria com as construtoras. Então, eu tenho acesso. Até estou com outro projeto em relação a isso, que logo, logo eu vou divulgar aqui também. Que é para que as pessoas possam conhecer esses lançamentos que estão tendo. Mas o meu foco, o meu nicho é imóveis de terceiros. Entendi. Esse é o meu foco. Se você conversar com alguns... nós vamos trazer alguns parceiros aqui, dizem que os imóveis de terceiro são as dores de cabeça. É isso que eu gosto, de dor de cabeça, de resolver aquilo que muitos preferem deixar de lado, que é documentação, é ver como o imóvel tá. Então, esse é o meu nicho. Legal. E como que é o seu processo de venda, né? O que o cliente que ele está procurando, o que ele pode esperar da Cris? É o que eu estava falando. Na verdade, ele pode ter certeza que se ele chegar até mim e ele me dá a oportunidade de conhecê-lo, ele não vai precisar buscar um outro corretor. Porque hoje muitos clientes, ele tem um corretor aqui, aí ele vai numa outra imobiliária, um outro corretor. Na verdade, ele pode esperar de mim que eu vou entender o que ele quer, que é o que eu estava falando. Eu vou entender o que ele busca,
Vou primeiro nesse processo de entender o que ele quer realmente, qual que é a busca dele, a finalidade, seja da venda, ou seja da compra ou da locação. Vou entender e aí sim vou trazer para ele bem objetivo. Não sou de separar muito imóvel, Fábio, porque sempre quando você dá você abre muitas opções, muito leque, a tendência é que quando você chega no quinto, você não lembra do primeiro. E confunde. Então eu sempre separo para o cliente os imóveis de acordo com o que ele me diz. Nem sempre a gente consegue tudo no imóvel, é o que eu falo, são prioridades. Sim. Quais são as suas prioridades, seja na venda ou seja numa compra? O que você realmente, o que é primordial que você não pode abrir mão? Uhum. Então eu entendo disso dele, então o cliente pode esperar que eu vou entender dele, vou fazer um filtro para depois trazer para ele as oportunidades que tem no mercado. Muito bom, muito bom. E assim, essa questão do imóvel é algo muito particular, né? Eu tava conversando com alguém esses dias, fala assim que é mapa, né? As pessoas têm mapas, né? E tipo, aquilo que é importante para mim, que faz sentido para mim, muitas vezes não vai fazer sentido para o outro. Às vezes até para alguém que é muito próximo, para um irmão, não faz sentido. Então, isso também é diferencial. Você olhar para essa pessoa e enxergar nela aquilo que ela vê como importante, não aquilo que eu acho importante. Verdade. Se você fosse comprar um imóvel hoje, o que seria primordial para você? Você me pegou agora, porque assim, eu não estava pensando nisso, né? Não. O que você não abriria mão? Uma característica que você não abriria mão do imóvel hoje. Uma característica? Ter suíte. Olha só, para mim hoje, como são diferentes, pegando no gancho que para você o imóvel hoje, você não abriria mão de suíte. Para mim hoje, primordial no imóvel, eu não abriria mão de localização. Olha só. Se ele tivesse ou não suíte. Para mim, a localização hoje, ela é muito importante. Sim. Ela é o que vem no topo número 1. E para você, a suíte. É isso que você disse. Exato, é mapa. Porque para mim, eu priorizo, né, a intimidade do meu quarto, as minhas filhas ter o espaço delas e tal. Então, eu acho que é louco, porque isso para mim é importante. Mas para você é outra coisa e para o outro vai ser outra coisa. Tem gente que precisa ter lazer completo. Área de lazer. Não abre mão. Ele prefere ter o lazer completo, ter 2 quartos, ter um banheiro, não importa onde está. Mas ele precisa de um lazer completo. Tem pessoas que vão querer totalmente mobiliado. Outros não. É doido. Essa área ela é complexa, eu falo. Sim. Ela tem N possibilidades. Muito legal. Eu falo que é muito bacana. E cliente é cliente, né? Cris, fala pra mim. Você falou, esses dias nós estávamos numa reunião e falaram que te indicaram um cliente, né? Essa é nova aqui. E aí e a pessoa te elogiou, falou que teve muitos elogios por ter, né, tido você atendendo. Aonde você achou a Cris e tal? E isso é uma regra hoje dentro do seu atendimento? Trazer esse tipo de sensação? E aí não vou falar aqui, mas esse cliente, trazendo bem rapidamente, me indicaram. Sim. E eu cheguei nele porque ele queria vender o terreno. E quando eu fiz a reunião com ele, eu perguntei o porquê. Porque eu quero vender. Mas você não aguenta pagar? Não, porque eu não sei o que eu vou fazer com aquilo lá. E aí foi quando eu disse para ele, você me dá uma oportunidade de eu mostrar para você que você não precisa vender o terreno? Porque imóvel, eu sempre falo para os meus clientes assim, se você puder manter o imóvel, ele é patrimônio, ele não vai desvalorizar. E você não vai perder. E ele me deu a oportunidade. E eu mostrei para ele um cenário totalmente diferente. Olha que legal. Eu mostrei para ele que ele pode ficar com o terreno. E nesse terreno nós vamos construir um barracão. Que o barracão vai dar a renda para pagar o que ele paga. E nós vamos financiar a obra do barracão. Então, o aluguel do barracão vai pagar a parcela do terreno. E vai pagar o financiamento da obra do barracão. Olha isso. Então, assim, eu fiquei muito feliz porque ele deu a oportunidade dele conhecer o meu trabalho. Sim. E nisso, é quando eu disse de parceiros que eu não sou sozinha. Eu não consigo trabalhar e fazer tudo sozinha. Eu tenho parceiros e muitos parceiros. Então, nesse projeto estão envolvidos vários parceiros. Porque eu conheço do terreno. Mas eu preciso quem construa. Sim. Quem faça o barracão. Exato. Então, já fiz os orçamentos. Então, o cliente, ele não tem que se preocupar. Voltando à pergunta que você disse, o que o cliente pode esperar de mim? Ele não precisa se preocupar. Se ele me der a oportunidade,
Eu já fiz todo o orçamento. E eu vou mostrar para esse cliente, inclusive está marcado para a semana que vem. Eu trago tudo para ele, tudo por escrito. O que ele vai ter de gasto, o que ele vai ter de renda, quais são as possibilidades, o que o mercado, assim, a gente faz uma projeção de 5 anos, que em 5 anos aquele mercado, o que vai trazer de rentabilidade para ele, o que ele não vendeu. Então, esse é o meu trabalho. E o cliente só está esperando. Ele não precisou, eu falei para ele, você não tem que se preocupar. Olha isso. Então, foi isso. Você resolveu um problema que ele nem sabia que ele tinha. Não, e essa indicação foi assim, eu fiquei muito surpresa, porque realmente ele estava... Ele falou, não sei o que fazer, porque era algo que não era ele que administrava, ele teve uma perda no meio, perdeu a esposa que administrava tudo. Então ele falou, eu nem sei, ele falou assim, eu nem sei. Ele falou, não sei, simplesmente não sei, Cris. E aí eu cheguei, como diz ele falou assim, você chegou na hora certa. E eu fiquei muito feliz quando ele falou, ele já tinha me contado no WhatsApp, quem falou da referência tinha me contado no WhatsApp que tinha recebido uma ligação dele, elogiando, falando, e é isso que eu espero, Fábio. Legal. É isso que eu quero trazer para o meu cliente. A sensação para ele que ele tem alguém para ajudá-lo. Confiança. Isso. Que é básico, né? A gente fala de confiança, é algo assim que deveria ser algo natural em todo mundo, mas nem sempre é. Né? Infelizmente. E eu quero partir para uma outra pergunta que eu acho muito legal. Você é uma entusiasta de hotéis. Adoro. Então, quando a gente conversou lá atrás e você falou disso, eu achei muito legal. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Adoro, Fábio. Londrina tem, e falando de Londrina, né? Porque onde nós estamos, Londrina tem hotéis maravilhosos. Hotéis antigos, né? Que hoje estão fechados, mas que tem, assim, uma história, não é, como é que fala, um valor inestimável. Sim. Eu fiz até, acho que eu comentei com você que eu fiz uma visita num hotel que eu fiquei Você falou. Impactada. Um hotel fantástico, eu não vou falar nome aqui para não, mas eu quero inclusive trazê-los aqui. Lembra que eu comentei com você para falar sobre isso? Londrina tem hotéis maravilhosos, com histórias, e eu adoro ver as fotos antigas, entrar nesses hotéis. Tem dentro do... O elevador funciona, você tem noção? Olha o elevador que legal. funciona. Então,